A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a segunda parte da nossa série sobre a Páscoa. Ontem nós refletimos a respeito da Páscoa judaica e de que alguns símbolos da Páscoa judaica permearam para dentro do cristianismo, e hoje nós vamos falar da Páscoa cristã, a Páscoa de nós, da maior parte de nós, que somos cristãos, seja católico ou protestante, e ela é comemorada todos os anos para relembrar a crucificação de Cristo. O que aconteceu? No vídeo de ontem eu falei a respeito do Seder, que é o jantar que os judeus fazem para comemorar a Páscoa, Então, durante 7 dias eles não comem coisas com fermento, nenhum tipo de alimento. Então, nenhum tipo de alimento fermentado pode ser comido, certo? E o pão sem fermento é o principal representante. E o vinho também. Na Páscoa, no Pessah, que é a Páscoa judaica, o pão e o vinho têm um papel central. E no Seder, em que Cristo, a última ceia, onde o Cristo estava com os apóstolos, o que acontece? O pão representava o corpo de Cristo, ou seja, ele foi o cordeiro imolado, o sacrifício vivo, da mesma forma que o pão sem fermento foi a representação da saída apressada do Egito, onde um cordeiro foi sacrificado e o sangue dele foi passado nos umbrais. Este sangue, que também tem a representação do sangue, o vinho em si, tem a representação no jantar no Seder, que é o jantar da Páscoa judaica, e o vinho tem representação na Santa Ceia que nós cristãos consumimos, seja na missa católica, seja nos cultos evangélicos que são feitos. Cada denominação, cada organização cristã tem uma forma, não é esse o objetivo é falar da Páscoa cristã, para a gente não se alongar muito, e é para relembrar justamente o sacrifício do Cordeiro, que é Cristo. E da mesma forma que a tradição judaica, a tradição cristã também coloca uma data móvel, como eu falei ontem. As datas às vezes coincidem por serem móveis e serem mais ou menos na mesma época, e foi instituída pelo cristianismo primitivo no século IV. As pesquisas que eu fiz colocam como a organização católica, ou seja, foi a Igreja Católica, porém há muitos debates, muitas informações a respeito de quem foi que instituiu. Nos escritos que eu pesquisei, foi a tradição católica, mas hoje ela é expandida, cada organização cristã faz de um jeito, mas a Páscoa foi instituída no ano mais ou menos ali no século 300 alguma coisa depois de Cristo, certo? Como eu falei, na tradição cristã, representa essa crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E da mesma forma, Cristo foi crucificado na Páscoa, ou seja, o Cordeiro, no caso Cristo, ele veio para a passagem dele, veio para nos salvar, ou seja, o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito, Então esse Cordeiro sem mácula, perfeito, passou pela terra, se sacrificou, e o sangue dele veio para nos limpar, nos livrar de todos os pecados. Então, até Paulo fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação também. Então, assim, ele fala que não adianta nada. Se Cristo realmente não veio, não morreu e não ressuscitou, tudo que a gente fala de evangelho, de libertação dos pecados, o sacrifício do Cordeiro, da mesma forma que o sacrifício do Cordeiro em Êxodo, foi em vão. Então a gente tem que ter essa ideia judaica de Cristo como aquele Cordeiro, e o sangue dele, do Cordeiro lá no Êxodo, e o sangue do Cordeiro nessa passagem que ele teve na terra, esse sangue agora do Evangelho, ele tem que passar e nos lavar, limpar nossas vestes, limpar nossa alma, purificar nosso espírito, para que a gente possa ser um ser humano melhor, e sempre lembrar disso como um estatuto perpétuo, igual está lá no Êxodo. Novamente, o intuito do canal não é falar a respeito das doutrinas, das festas, sejam elas católicas ou judaicas, é explicar as comemorações, tá? Então, vamos fazer uma separação, um aviso. Tudo que for relacionado especificamente a um rito de uma determinada religião, como eu falei, eu expliquei ontem, então ficou registrado que a tradição judaica, ela permeou para dentro do cristianismo. Por que judeu? O Cristo era judeu, então toda essa tradição judaica foi passada
através do Império Romano, lá nos primórdios da Igreja, que permeou dentro do catolicismo. Então, a partir do protestantismo, houve a ruptura, teve a ruptura também da Igreja Católica Romana e Ortodoxa do Oriente. Então, toda essa separação fez com que os ritos, as comemorações fossem diferentes. Então, nem tudo a respeito do rito pascal. Eu vou entrar em detalhes aqui, apenas um detalhe. A Sexta-feira Santa foi o dia da crucificação de Cristo. O Seder, no caso, esse jantar judaico entre Jesus e os apóstolos, ocorreu na quinta noite. No início da sexta, Cristo foi preso, torturado, né? A via dolorosa aconteceu, e a morte e a ressurreição no domingo, certo? Então, tudo isso ficou registrado. Então, para a gente não invadir território católico ou falar mais para um lado protestante, para ser o mais neutro possível, eu sou cristão protestante. Porém, eu não quero entrar em detalhes, estou aqui para falar das comemorações, falar da palavra de Deus. Por mais que a gente tente ser neutro, vai ser impossível falar de Deus, de Cristo, de judaísmo, de islamismo, que seja, ou de qualquer análise teológica sem ter um viés pessoal. Mas eu vou tentar ao máximo, neste caso, falar ao máximo do contexto cristão em geral. Então, nessa última ceia, fatos que aconteceram. Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e celebrou com eles. Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele: a traição de Judas, a negação de Pedro, a negação de Cristo pela parte de Pedro, o rito do lava-pés. Então, tudo isso que aconteceu antes do Seder, desse jantar, ficou registrado nos evangelhos. Inclusive as passagens que nós temos que tratam disso. Eu vou usar Lucas porque, como ele foi um estudioso, ele foi querendo ou não, ele foi um evangelista, um pesquisador, e ele teve muito contato principalmente com Paulo. Eu vou ler a passagem de Lucas, capítulo 22, do 7 ao 38, mas encontram-se fatos a respeito da Páscoa, desse encontro com Cristo, em Mateus capítulo 26, versos 17 ao 30, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versos 12 ao 26, e no Evangelho do apóstolo João, capítulo 13, versos do 1 ao 30. Todos esses evangelhos, eles narram os fatos do lava-pés, da busca dos ingredientes para o Seder dos apóstolos, a traição, enfim. Então, tudo isso que eu estou comentando é narrado ali nesses evangelhos. No final, eu vou ler Lucas 22, do 7 ao 38, para a gente ter um esboço, uma análise mais profunda, tendo em vista que todos os evangelhos são registros a partir de pesquisas, de escuta, audiência com ouvintes. Então, eu acredito que neste caso, da mesma forma que a crucificação, o vídeo de amanhã, eu vou falar da crucificação com a visão de João, porque ele estava aos pés da cruz, apesar da crucificação, do registro de toda a via dolorosa e crucificação estarem nos outros evangelhos, seja de Marcos, de Mateus ou até de Lucas. Mas eu acredito que a visão de quem está no pé da cruz, no caso de João, é a melhor visão. E a crucificação, eu acredito que a pesquisa de Lucas talvez tenha sido a que mais abrangeu os fatos, apesar de João também ter um bom registro. A visão de Lucas como historiador, ela nos dá um paradigma muito importante e dá até para fazer comparativos. Mateus e Marcos têm uma visão muito importante, mas talvez João e principalmente Lucas, João inclusive estava abraçado ali com Jesus, pôde ouvir o coração de Jesus. Então tudo isso são fatos importantes que me fazem crer que esses evangelhos talvez tenham um pouquinho mais de profundidade, mas basicamente até por uma questão pessoal de análise da leitura. Então para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma análise, como eu falei. Não vou ler a passagem da Páscoa de João, mas fica aqui uma análise, porque João era o apóstolo que Jesus amou. Inclusive no capítulo 13, que é o que eu vou fazer uma rápida análise, é o que mais trata disso, a questão de quem está mais perto, tanto a crucificação pela visão de João, quanto a visão da Páscoa, desse jantar a partir de João. Você percebe o grau de detalhismo, de profundidade. Então você tem aqui, por exemplo, capítulo 13 do Evangelho de João, do 1 até o 17,
ele explica, faz o lava-pés, ele explica que ele, como mestre, ele deve fazer isso, e ele, se eu sou o mestre, tenho essa posição e fiz isso, vocês devem fazer uns com os outros, ensinando amor, humildade, submissão a Deus, porque todos nós somos filhos de Deus através de Cristo. E ele falou que ninguém é maior que ninguém, só Deus é maior que todos. É isso que ele deixou claro nessa parte. E bem-aventurado aquele que praticar tudo que ele aprendeu, não só este momento, mas todos os ensinamentos de Cristo. Então, agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esse é o verso 17. A partir do 18 até o verso 30, fala da traição de Judas, que o diabo tomou Judas, e a partir daí Judas traiu Jesus. A negação de 3 vezes que Pedro faria. Então você analisa aqui o jantar, o Seder, né? A partir da visão de João, você vê que ele fala do lava-pés, dos últimos ensinamentos de Cristo, como foi todo esse jantar, o clima de tristeza e tensão, o fato de alguns perceberem que de fato foi Judas que escreveu. Na verdade, eu acredito, pelo que eu li nas Escrituras, que foi só João que percebeu, porque ele estava ali no peito de Jesus. E ele mesmo fala que ele era o discípulo mais amado dentro do evangelho dele. Então, ele é quem teve mais essa proximidade e não ficou totalmente entendido pelos outros discípulos. Provavelmente que eles estavam em debate quem seria, apontando o dedo, aquela coisa que Jesus já deve ter comentado, né, em outras vezes, né, porque Jesus era perfeito, e eu acredito que ele não deixou passar, né, sendo bem irônico, eu acredito piamente que ele deve ter falado que o intuito é o fazer para Deus, fazer com Deus, e não ficar preocupado com os pormenores, como é o caso do perfume que usou para ungir, né, no capítulo 12 fala desse perfume que é quebrado para jogar e ungir Jesus. Então eles estavam preocupados mais com o valor do perfume do que com o fato de Jesus, o rei deles, o nosso Senhor, ter sido ungido. Então eu acredito que deve ter sido um ambiente muito agoniante, tendo em vista que eles não estavam entendendo muito bem a mensagem de Jesus. Eu creio que nós, como servos, nós como filhos de Deus, salvos em Jesus, eu acredito que nós devemos olhar para a cruz como um sacrifício por nós, não nos distanciarmos, e sim nos aproximarmos, como fez João, e ouvir o coração de Deus ali próximo. E para encerrar, vamos para Lucas 22, do 7 ao 38, que é o evangelho que eu acho que melhor representa, que tem mais informações, justamente por Lucas fazer o papel de historiador, não estar lá, a importância das informações dele, eu acredito que são muito pertinentes. Então vamos lá. Lucas 22, do 7 ao 38. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações as dominam
e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim, para que possam comer e beber a minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. E ele lhes disse: Agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado entre os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, ele respondeu. Então, para encerrar esse vídeo, eu creio que essa passagem, ela melhor explica, porque ela resume, a única parte que não aparece é o lava-pés. Mas aqui ele focou muito no cerimonial, no que aconteceu no jantar, para a gente entender essa última ceia. Então tem aqui todo desde o momento em que eles sentaram à mesa, até mesmo o momento da explicação da traição de Pedro, quem seria, o alvoroço. Então, assim, eu acredito que a passagem de Lucas, ela seja muito mais elucidativa, deixa muito claro como foi o jantar, a última ceia, o que aconteceu, o estatuto perpétuo dessa ceia, nós como cristãos deveríamos fazer, sejamos nós católicos, os ortodoxos lá do Oriente ou nós protestantes. Certo? Que Deus abençoe a todos, comemoremos esta semana de Páscoa, esses dias de Páscoa, como Cristo comemorou, com amor, com fervor pela fé e não se entregando a tudo o mais que não interessa, que não convém ser comentado aqui, mas que a gente se entregue realmente à comemoração, ao amor e lembrar o que Cristo fez por nós, esse sacrifício vivo na cruz. Deus abençoe a todos.